Abre aí a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, verso 12. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, no verso 12. Não vamos nos demorar nessa leitura. A palavra de Deus diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todas de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês as transformaram no esconderijo, covil de ladrões. Amém. Então, amados, o que nós vimos, 2 episódios, quando Jesus está indo ao templo e naquele momento ele teve fome e as pessoas veem: Jesus amaldiçoou a figueira e ela não deu mais fruto, e as pessoas querem usar isso para encontrar alguma coisa de ruim em Jesus Cristo. Mas na verdade, amados, eu creio que ali há um ensinamento da parte de Deus, Assim como da mesma forma há um ensinamento quando ele chega no templo e diz que minha casa, a casa do meu pai, é a casa de oração, e não é uma casa de comércio, não é casa de covis ladrões. E é exatamente nesse ponto, amados, que eu pretendo aqui ligeiramente refletir, A casa do Senhor, o lugar que foi ornamentado, que foi feito, para que ali haja as pessoas orando, para que haja as pessoas buscando a presença de Deus, para que houvesse também naquele lugar a palavra do Senhor, enfim. Então hoje não é diferente, Precisamos levar tudo em consideração, saber que a casa do Senhor é casa de oração, é lugar onde nós buscamos a presença de Deus. Isso não isenta você de buscar na sua casa, mas sabemos que o templo onde nós congregamos é um lugar santificado, é um lugar consagrado a Deus. Então, amados, que na nossa vida, na nossa mente, nós sempre procuremos estar indo à casa do Senhor, o lugar de habitação onde nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos estar reunidos naquele lugar para meditação da palavra e para orarmos, orarmos em comunhão. O que nós vamos aprender com Jesus? Eu acredito que só tudo, porque Jesus é o maior exemplo que nós temos, não só de pessoa, como de referência bíblica, como aquele que veio morrer por nós, como o santo, único, perfeito e agradável. Enfim, eu passaria aqui a noite toda falando sobre
as qualidades perfeitas de Jesus Cristo. O que nós temos para copiar de Jesus Cristo? Então, muitas, milhares de coisas, uma vida toda para copiar Jesus. Mas, especificamente, nós vamos entrar num ponto que é extremamente importante, que é aprendermos a ter compaixão. Então, quero convidar desde já você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, no verso 13 em diante. Abre a sua Bíblia, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 14, no verso 13 em diante. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos lá. A palavra de Deus diz da seguinte forma: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu de pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, as suas enfermidades. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelos caminhos, pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós o que comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Glória a Deus, amados. É interessante vermos que a palavra que vem sobre nós é de compaixão, né? E a palavra diz que Jesus, teve compaixão em multidão. Viu uma grande multidão possuída de íntima compaixão para com ela. E assim, com essa compaixão, Jesus curou os enfermos. Nós sabemos, amados, que as pessoas estavam naquele lugar, atrás de Jesus, com algum benefício, procurando ter algum benefício, mas todas elas eram pessoas doentes, necessitadas. Em alguma área da sua vida, elas estavam em necessidades. Agora, quando olhamos, vemos que necessidades? Muitas delas enfermas, muitas delas com problemas espirituais, muitas pessoas com problemas que eles não identificaram porque eles não sabiam distinguir o que era espiritual e o carnal. Eles não entendiam o reino dos céus, eles não entendiam o reino de Deus. Então, sem falar nesse outro aspecto
na questão de reino de Deus, nós observamos e percebemos que ali estavam toda espécie de pessoas com necessidades. E sendo assim, Jesus teve tremenda, íntima compaixão dessas pessoas. Grande compaixão deles. E o que Jesus traz para nos ensinar é exatamente isso. Sabe, muitas das vezes nós somos levados e tomados por sentimentos de não compaixão. Né? Não temos compaixão pelo próximo, não temos compaixão pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as nossas próprias necessidades que esquecemos de exercer aquilo que Jesus foi, que Jesus é. A sua compaixão, a sua íntima compaixão. Pois bem, queridos, sabe, depois de Jesus receber a notícia da morte de João Batista, por ordem de Herodes, né? Jesus entristeceu-se, saiu da Galileia e seguiu de barco com os seus discípulos e para um lugar afastado. Jesus naquele momento, olha para você ver, Jesus naquele momento talvez quisesse estar só. Meu amigo morreu, né? Foi decapitado e aí naquele momento está lá Jesus triste com aquilo. Mas veja bem, a fim de descansar, recompor suas emoções e seu físico, mas sabendo do parecer do grande mestre que evangelizava os pobres, curava os enfermos, né? Libertava também os oprimidos, né? Uma grande multidão de homens e mulheres e crianças foi ter com ele, seguiram a pé, seguiram Jesus a pé, foram até aquele lugar. E Jesus estava de luto, né? Jesus estava vivendo um luto naquele momento e as pessoas estavam carentes, precisando de alguma coisa, precisando de cura, precisando ser suprida a sua necessidade, precisando ouvir uma palavra de conforto. E tudo que Jesus tinha era isso, uma palavra de conforto, curar os enfermos, os debilitados. E Jesus viu, né, percebeu as suas necessidades. Entenda, para que nós possamos agir com compaixão, nós precisamos perceber, ter uma visão perceptiva para observar, para ver, captar a necessidade e disso fazer com que ela venha e nos toque e termos íntima compaixão, sensibilidade daquela situação. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ao olhar para elas, viu essa necessidade em cada um deles. É interessante, amados, notar, né, como vimos aqui em Mateus, capítulo 14, verso 13 ao 21, é interessante notar que, a despeito do Senhor estar cansado para a viagem, né, abatido com a injusta execução que fizeram com o seu amigo, ele foi possuído de íntima compaixão pela multidão. Isso é incrível, amados. Sabe, se alguma coisa, né, deixa a gente magoado, triste, nós somos, parece que, tomados por uma falta de insensibilidade para qualquer outra situação. Isso é notório. Parece que passamos a ser egoísta ao extremo de pensarmos simplesmente, não, eu estou sofrendo, eu estou com a perca, eu preciso suprir a minha perca, a minha necessidade. Só que, amados, na condição que nós entramos, que nós estamos, nós precisamos nos colocar como Jesus. E Jesus está ali, acabou de perder seu amigo, mas ele se coloca numa posição a suprir a necessidade de outras pessoas, porque ele está extremamente, né, sentido da necessidade daquelas pessoas, percebendo que ele pode ajudar a cada uma delas. E verdadeiramente sim. Eu digo da mesma forma hoje. Jesus é o único capaz de ajudar qualquer um que hoje está no leito de hospital. As pessoas que se recuperaram,
as pessoas que se levantaram, que estão de pé hoje, venceram o coronavírus. Elas precisam reconhecer Jesus. Elas precisam reconhecer que Jesus olhou para ela. Elas precisam reconhecer que Jesus deu mais uma oportunidade, né? Então, eu não sei quanto a vidas espirituais dessas pessoas, né? Nós poderíamos fazer uma pesquisa e vermos no final dessas circunstâncias quanto dessas pessoas que foram curadas, elas são pessoas cristãs, sim ou não? E quantas das que morreram, qual era a sua vida para com Deus? Elas tinham o seu senhorio debaixo das mãos do Senhor? Ou eram pessoas rebeldes, pessoas donas do seu próprio ventre, pessoas preocupadas com si mesmo, sem Deus, sem o senhorio de Jesus Cristo? Eis uma questão. Se nós pudéssemos levantar tal dados, a que conclusão nós chegaríamos? A que conclusão nós íamos chegar? Será que o número de mortes foram pessoas que receberam o que eles semearam, né? A lei da sua semeadura? Agora vejamos, a lei da semeadura, ela não é o lado ruim. Ela é a lei da semeadura, então ela tem o seu lado bom. O seu lado bom é dizer, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta coisa ruim, você colhe coisas ruins. Mas veja bem, amados, o que eu estou falando aqui não é da morte, estou falando aqui da vida com Deus, da vida tendo morrido em Cristo Jesus, tendo sido promovido para os braços do Pai, de forma a saber para onde e o que ele esperava. É nesse sentido, né? Porque eu tenho certeza que pessoas que eram cristãs também faleceram, mas essas foram promovidas. E aquelas que faleceram e que estavam sem Jesus, e aí? A resposta você sabe. Mas quem sou eu para dizer o que é e quem é e quem não é? Mas façamos esse análise. Aliás, são dois tipos de análise. Primeiro, a questão de quem foi as pessoas que se recuperaram e quem foi as pessoas que morreram. E depois, dentro desses dois quadros, vermos e percebermos quem mais foi promovido e quem mais foi julgado por Deus. Eis um ponto de interrogação nisso tudo, porque eu não tenho a capacidade de responder tal pergunta. Mas analise, veja, comece a raciocinar na linha do Espírito Santo de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus. Mas vamos continuar, amados. O que motivou Jesus, em meio à sua dor pessoal, colocar-se no lugar de outro, curar o enfermo, evangelizar e alimentar a multidão, né? Foi a sua íntima compaixão que ele sentiu daquelas pobres pessoas, aquelas pobres almas que buscavam nele a solução para seus problemas. Amado, seria muito bom se hoje as pessoas, com esse problema que nós estamos enfrentando, com essa calamidade pública diante do mundo, elas buscassem solucionar o seu problema diante de Deus. Isso seria extraordinário. E eu creio que muitos estão fazendo isso. Mas eu creio também que existe uma parte que jamais vão fazer isso. Porque infelizmente, o que elas acreditam, eu não estou dizendo aqui que Deus não pode mudar a situação, eu estou dizendo que tem essas pessoas, existem essas pessoas, né? Existem as pessoas que não vão escolher o caminho de Deus. Mas por quê? Porque Deus quer? Não, porque elas fizeram as suas escolhas, elas fazem a sua escolha. E o próprio Senhor Jesus disse, a vontade do Pai é que todos fossem salvos.
E o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, né, caídos. Mas infelizmente, ele tem vindo persuadir muitas pessoas. Mas não se deixe ser enganado. Repasse isso. Não deixe que pessoas sejam enganadas. Porque Jesus, ele é a esperança de todo aquele que crê. De todo aquele que crê que Jesus morreu, que ele ressuscitou e que está à destra do Pai, pronto, preparando nosso caminho para o seu dia, o dia que ele virá buscar a sua igreja santa. Amém. Então vamos lá. Você já entendeu mais ou menos o que foi que Jesus fez, o que Jesus estava fazendo, procedendo, né? E nós tomamos isso já unificando uma coisa com a outra, entendendo que nós precisamos copiar esse modelo, né, de compaixão. Agora vejamos bem, o significado de compaixão. O que é isso? No termo grego, né, a palavra compaixão quer dizer compadeceu-se, né, certo? Significa literalmente isso se deve ao fato dos antigos acreditarem que as emoções estivessem intimamente ligadas ao intestino, né? Talvez porque elas afetassem o funcionamento destes. Então daí a palavra denotar com associação, né, de compaixão, misericórdia, simpatia, afeição. Isso está tudo relacionado a esse nome, né, a esse significado de compaixão. O sentimento de compaixão está associado à piedade, né, simpatia para com a tragédia de outra pessoa, né, acompanhado de um desejo, né, o desejo de ajudar, o desejo de se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é compaixão, certo? Em outras palavras, é sentir profundamente a dor alheia, como se fosse a nossa própria, né? É como se fosse a nossa própria dor, é como se nós estivéssemos vivendo, passando pelaquela circunstância, passando por aquele momento. E isso é compaixão, isso é ter o sentimento de compaixão. Então vejamos aí, será que nos falta compaixão? Será que nos falta nos colocar no lugar do necessitado? Faça esse breve análise, façamos esse breve análise conosco mesmo. A compaixão requer uma atitude em prol do outro. É por isso que, ao compadecer-se da multidão, Jesus diz algo concreto: curou os enfermos e saciou a fome dos famintos. E aí, amados, isso é uma afronta para que nós venhamos a ser mais sensíveis. A aprender a ter esse sentimento de compaixão. Sabe, compaixão não é pena. Compaixão é você ver a necessidade. E se você tiver a capacidade de suprir, você ter a atitude de fazer. E nós vemos nesse momento de crise, né, muitas pessoas nas portas dos supermercados pedindo uma ajuda, pedindo algo, e muitas das vezes nós nos negamos, não damos importância porque estamos ali tão preocupados conosco mesmo que não damos ali a devida importância aqui. Mas o que faria Jesus no meu e no seu lugar? Eis a pergunta para mim e para você. Então, que nós possamos estar mais sensíveis
sabendo que o que nós semeamos, nós colhemos. E aqui nós não estamos fazendo uma barganha para com Deus. Nós só estamos tentando ser, né, aprendendo a ser o que Jesus é, né, compassivo, cheio de compaixão das pessoas. Então, seja mais perceptível a isso. Sejamos mais perceptíveis a isso. Tenha sensibilidade para agir com compaixão com as pessoas. Não fique pensando, ele vai usar droga, ele vai vender. Procure discernimento do Espírito Santo de Deus. Veja a necessidade. Tente entender o momento. Em outros vocábulos dizem, eu vou fazer a minha parte. Eu garanto para você, amado, que você não estará semeando ao léu. Eu tenho certeza que você não estará fazendo algo de errado. Você estará fazendo algo de bom. Então, compaixão é isso. Ter sensibilidade para com o próximo. Continuando. A compaixão, um dos principais atributos cristãos, né? Um dos principais atributos da nossa vida cristã. Sabe, amados, ninguém consegue amar outra pessoa sem sentir compaixão do outro. E compaixão, amados, não é ter pena do outro. Não é achar que porque eu estou tendo compaixão daquela pessoa, eu estou tendo pena dela, ou eu estou simplesmente suprindo a necessidade. Às vezes a nossa compaixão é simplesmente o fato de sermos um em Cristo Jesus. E eu estou falando isso como igreja, como se fosse olhando para o meu irmão, né? A sensibilidade para com ele. Nós precisamos exercer isso. Se nós não aprendemos a exercer isso, nós precisamos aprender. Ainda é tempo de aprendermos. Sabe? Muitas vezes nós aprendemos base cristã para algumas áreas, mas esquecemos de outra ou negligenciamos em outras. E a compaixão, ela é algo que vai fazer você sentir, né, dentro de você. Você vai sentir algo profundamente satisfatório. Porque, amados, eu acho que não tem coisa, assim, falando no âmbito terreno, não tem coisa melhor do que você se sentir útil para com alguém. Suprir a necessidade para alguém. Eu não falo isso como se você fosse sentir orgulho disso, mas eu falo como se nós fôssemos útil, ter utilidade, né? Então, não é alimentando o nosso ego, é alimentando a esperança de alguém, é fazendo a necessidade para com alguém, aliás, é suprindo a necessidade de alguém, ajudando, né? Tendo compaixão. Misericórdia é um gumo do fruto do Espírito Santo, né? Relacionado em Gálatas 5:22. Portanto, é algo que Deus espera que tenhamos e manifestemos uns para com os outros, conforme é revelado em Oséias 6:6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Foi essa a vontade de Jesus. Retificou em Mateus 9:13 e 12:7. Assinalando que, embora os líderes religiosos judeus da época alegassem zelo no cumprimento da lei de Deus, né, estavam negligenciando o principal, a justiça temperada com misericórdia, que é o amor de Deus, né, que é o carisma, que é o cumprimento do que Deus nos deixou. Daí, o mestre ter enfatizado que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento e não os que se consideravam justos. Esses que se consideravam justos, eles estavam dizendo, não, nós não precisamos da sua ajuda, nós não precisamos da sua misericórdia.
Eu não preciso da sua piedade e nem da sua compaixão. Então, em outras palavras, era exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo. Mas Jesus era infinito em misericórdia, e a sua misericórdia alcança todos aqueles que querem recebê-la, que querem provar da sua compaixão. E a compaixão de Deus foi para com todo o mundo, foi para com todos, foi para com eu, foi para com você, foi para com aquele que está na aflição, foi para com todos. Só precisamos dar ouvido a algo que é muito importante, que chama graça de Deus, uma graça preveniente, que antecede qualquer decisão minha relacionada a Deus. Se hoje somos considerados justos diante do Criador e juiz de todos, não é pelos nossos próprios méritos, mas por causa da justiça do Filho de Deus, que nos foi imputado quando ele ofereceu seu sacrifício lá na cruz do Calvário em perdão, em expiação dos nossos pecados. Sendo assim, estando justificados por Cristo, devemos praticar a obra de justiça e amor, que atentem nossa fé, nossa nova natureza e condição espiritual, vivendo uma vida plena em fé em Cristo Jesus. Como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível, agradar, se achegar a Deus. Não dá. Tem que ter fé, tem que crer no que Deus está realizando. Próximo ponto. Os discípulos de Cristo têm demonstrado compaixão genuína? Isso não é uma afirmação, isso é uma pergunta. E eu creio, amados, que naquele início, não. Eu creio que os discípulos de Cristo, eles estavam sendo preparados para, sim, efetuar um grau de compaixão genuína, um grau de compaixão plena. Mas naquele momento eles ainda estavam se adaptando, eles estavam vivendo uma ocasião onde o Mestre estava ensinando. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós podemos ter 10, 20 anos, mas ainda alguns de nós ainda não aprendemos a ter compaixão do próximo. Seja ele quem for, seja ele de dentro ou de fora, seja ele convertido ou não convertido. Então, a pergunta é: os discípulos de Cristo têm demonstrado compaixão genuína? Na minha concepção, olhando naquele momento de preparo, não. Agora, quando olhamos para a igreja, a igreja crescendo em Atos dos Apóstolos, aí sim. Então, vejamos bem como vamos responder isso. Jesus assinalou que o amor e a compaixão são as marcas do verdadeiro discípulo de Deus. Então eles estavam sendo preparados. Então isso é a marca, eles estavam caminhando, estavam sendo moldados, para parecer com Cristo, para ser discipulados e executar assim como Jesus estava executando. Mas será que como cristãos temos demonstrado amor e compaixão à multidão de pecadores perdidos? Ou estamos preocupados apenas com a nossa própria vida e o nosso bem-estar? Que muitas das vezes é isso. Muitas das vezes nós estamos preocupados com as nossas vidas e com o nosso bem-estar. E nós precisamos nos colocar numa condição diferente. Como reagimos quando uma pessoa necessitada vem até a nossa igreja? Nós reagimos? Nós damos a devida atenção ou tratamos com desprezo? Eita Deus, revela aí. Tentamos ajudá-la ou fazemos vista grossa? Temos sempre uma palavra de ânimo ou nos mostramos indiferentes? Então nós, também pastores, principalmente os pastores, precisamos ter esse hábito, prestar atenção, ser sensíveis. Então que Deus me ajude cada vez mais nesse
padrão, que eu tenho um ano de pastor na igreja de Taitinga, aprendi um pouco, mas a minha escola maior está sendo agora, estou me moldando ao padrão que Deus quer, que eu não nasci, eu não vim pronto, eu estou sendo ainda preparado, mas quando eu olho para isso, eu vejo Deus exatamente dizendo para mim, dizendo também para as ovelhas, né? Você também, dizendo para nós sermos compassivos, tendo sensibilidades, né? Olhamos, se você como igreja, você como pastor da igreja, você olha para a necessidade, conhece alguém na sua igreja, o que você faz? Como você trata? Isso é muito importante, isso aqui dá mais força, né, para que nós venhamos viver cada vez mais um caráter e a mesma compaixão que Jesus teve. Estamos imitando o nosso mestre e tendo compaixão uns dos outros e dos aflitos? Ou estamos tão envolvidos com nossos problemas e dilemas que já nem nos damos mais conta do que os outros sofrem, do que eles necessitam, sem deliberar uma palavra de ânimo e de solidariedade? Veja bem, amados, as palavras de confrontação sobre as nossas vidas. Jesus, contudo, tinha outra coisa em mente. Ele já havia demonstrado sua compaixão, falando-lhe do amor de Deus para com eles, do plano da salvação, do reino dos céus e curando os doentes, né, de corpo e de alma. Então fique a nossa deixa, né, aquilo que Deus quer realizar. Nesse momento de epidemia, nós precisamos agir com muita compaixão. Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos estar atentos à sensibilidade, aliás, atentos e sensíveis à necessidade das pessoas carentes, né? O que nós podemos fazer? Então, vamos pensar mais. Quando eu olho para esse tema, isso me mostra que eu tenho muito ainda o que fazer nessa área de compaixão. Me mostra que eu tenho muito a aprender na área de compaixão. Eu não sei você, mas eu acredito que tanto eu como você temos muito a aprender na área de compaixão. Se eu levar em consideração o que eu percebo no âmbito aonde eu vivo, eu vejo que a compaixão é algo que é menos executado diante da população aonde nós estamos. São pessoas preocupadas, exatamente como acabamos de ler, com o seu próprio umbigo, com os seus próprios problemas, e não nos preocupamos com a necessidade do próximo. Fica a questão para mim e para você, para nós observarmos, vermos o modelo que é Jesus Cristo, olharmos para o que Ele realizou por amor e compaixão ao próximo. E para terminarmos, tudo o que somos e que temos vem de Deus. Ele nos tem dado recursos espirituais, intelectuais e financeiros. E espero que os utilizemos para investir em pessoas, para a salvação de almas e o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Para você, quanto vale uma alma? Você tem demonstrado a sua compaixão? E aqui nós finalizamos a nossa primeira lição dessa noite. Nossa vida normal. Como vamos reagir? É necessário que haja uma nova mentalidade, mudança. É necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, contrito à presença dele. E colocamos isso para fora, equibalo, né?
porque as pessoas precisam do amor de Deus, elas precisam ser alcançadas. E isso também é compaixão. Levar a mensagem da cruz com paixão. Entenda, levar a mensagem da cruz com paixão e não com obrigação. Levar a mensagem de Deus com paixão e não porque eu estou sendo obrigado a levar. Que nós tenhamos toda a fome de Deus, que nós possamos viver tudo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela presença de vocês aqui, nesse método, nesta forma de cultuar o Senhor. Entenda que a igreja somos nós. E a igreja desse formato, ela tem alcançado, ela tem ido aonde a igreja física não tem conseguido. Nesse formato, ela tem ido a lugares aonde a física não tem, a igreja física não tem conseguido. Venha sobre as nossas vidas. Criar uma raiz, Deus, tão profunda que nada possa abalar a nossa fé. Porque Tu és tão poderoso, Tu és tão grande, Senhor Jesus, capaz de mover todas as circunstâncias, toda barreira, capaz de quebrar, Senhor, todo vírus por terra. Pai, mas eu creio que o Teu fim, que o Teu propósito, que o fim dos tempos, que o tempo determinado está próximo. Eu creio, Deus, nas Tuas promessas e que o Senhor me revele, que o Senhor nos revele a cada dia, cada vez mais, as coisas plenas do Teu reino, as revelações, Senhor, para que seja manifesta, para que seja dada à Tua igreja em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui para continuar a Tua obra. Me ajuda, Senhor, todos os dias, para perseverar, para ser forte, para ter, Senhor, todo o vigor. E não me deixa, Senhor, apagar o Teu Espírito, mas que Teu Espírito Santo venha cada vez mais tomar um formato, não só em mim, mas em toda a Tua igreja evangélica wesleyana. Reveste ela de toda unção. Visita, Pai, a igreja de todos os lugares. A igreja wesleyana, Bela Vista, Itaitinga, Edson Queiroz. Reveste os pastores, Senhor, de toda ousadia e coragem. A igreja, Senhor, de Jardim Alencar, a igreja de Barrinha. Pai, em nome de Jesus, quero liberar aqui toda sorte de bênção, Senhor. O nosso superintendente, Pai nacional, derrama sobre eles, Deus, toda sorte de bênção, todo poder, toda autoridade, toda unção vinda de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, para que ela seja cada vez mais forte em cada lugar que ela esteja plantada, Deus. E nós Te glorificamos e Te exaltamos.